Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas. Vamos continuar nossas aulinhas de física aí, a nossa aula 5, gases e transformações gasosas. Bom, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os conceitos de gases e veremos também algumas transformações gasosas, como ocorrem essas transformações, tá bom? Bora lá! Bom, primeiro passo é que nós sempre estudamos os gases ideais ou gases perfeitos. Gente, estudar gases não é uma coisa tão simples, ok? Vocês podem ver que é um estudo muito recente até, né? Porque entender como é que por exemplo, o vírus se propaga, que é algo tão vivido por nós hoje em dia, né? O Covid. Como é que se propaga o Covid? No início gerou muito problema, muitas contradições na forma como o vírus se propaga, porque estudar os gases, né? Os vírus, galera, eles se propagam junto com os gases da nossa atmosfera, né? Com o vento ali, com o ar. Não é uma coisa tão simples, existem muitos modelos computacionais para tentar entender, até que chegaram a algumas conclusões de 1,5 metro, 2 metros, 3 metros. Então entender realmente a movimentação de um gás não é algo simples. Então em física, para o ensino médio, o que nós fazemos? Tornamos tudo os países das maravilhas, fica tudo perfeito. Então a gente vai estudar, nós iremos estudar os gases ideais ou chamados também de gases perfeitos. Primeiro passo é que esses gases têm densidades muito baixas, tá bom? Lembre-se que densidade é a relação de massa e volume. Quer ver? Deixa eu até colocar aqui porque isso é muito importante. Densidade é massa sobre volume. O que é, galera? Uma densidade muito baixa. É um gás que ele tem muito pouca massa, uma massa bem pequenininha em um volume gigante, tá bom? É um gás de densidade baixa. Outra coisa muito interessante é que ele tem que estar acima da temperatura crítica. O que é uma temperatura crítica? É que não importa a pressão que ele vai estar, ele não vai mudar o estado físico dele, tá bom? Então, normalmente, isso é uma temperatura bem alta. Ele deve ter moléculas que se movem desordenadamente distantes uma da outra. Olha só que interessante. Gente, isso aqui deveria ser o mundo perfeito, né? As moléculas que compõem o gás, elas se movem sem nenhuma direção preferencial, então elas se movem realmente aleatoriamente e uma bem longe da outra. É como se uma nem visse a outra, tá? Quarto, possui moléculas que colidem eventualmente, então hora ou outra, uma bate na outra, tá bom? Com paredes do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica. O que é uma colisão perfeitamente elástica? É aquela colisão em que a energia das moléculas não é perdida na colisão, tá? Então bateu, voltou com a mesma energia que veio, colidiu e volta. Então a energia é a mesma em todo o processo, é um sistema conservativo. Então são essas as condições para um gás ideal perfeito. Se fosse mais uma, né? Não tem nem como ter mais uma, já foram dadas todas as condições para um gás perfeito que dá para você imaginar. E aí nós entramos na Lei Geral dos Gases, que é válida para esse tipo de gás, tá bom? Ela foi criada pelo físico francês Clapeyron, tá bom? Lei de Clapeyron, ou Lei dos Gases de Clapeyron. E ele estudou o comportamento de massas de gases diferentes. Então ele pegou massas diferentes de gases, foi analisando, aumentou muito a densidade, diminuiu a densidade, foi entendendo isso, e a partir de uma análise experimental ele conseguiu criar essa equação. PV é igual a nRT. Dá para gravar assim, por você nunca rezei tanto, tá bom? Pecador, né? Por você nunca rezei tanto, né? Então vamos lá, só para poder gravar, tá bom, galera? Bom, o que é o N? O N é o número de mols, tá, das moléculas. A gente estuda bastante isso em química, né? Em química vê bastante isso. Essa é uma matéria que em química nós trabalhamos muito parecido. Às vezes vocês em química estudam também essa equação. Então é meio que uma revisão de uma para outra, né? N é o número de mols, né, da molécula. E o R é a constante universal dos gases, tá bom? É um número que serve para corrigir os cálculos, tá? É um número que ele acerta os cálculos, que foi descoberto também a partir de muita análise. E ele é fixo, tá, galera? É lógico que ele não é fixo na vida real, mas por gases perfeitos ele é fixo. E ele vale 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá? Ou 8,31 joule por mol vezes Kelvin. O que a gente mais usa é o segundo, tá? Mas mais uma vez, lá ele que define, galera, vale muito a pena lembrar, são essas unidades de medida que definem as unidades de medida das outras variáveis aqui da equação, tá bom?
Então a gente sempre vai usar bastante esse número aí e normalmente usa o segundo, 8,31 joule por mol vezes Kelvin. Lembrando que o número de mols, ele é a massa do corpo dividido pela massa molar, tá bom? É a massa do corpo dividido pela massa molar. Aí a gente vai ver uma animação que mostra bastante essa relação da... Opa, deixa eu voltar aqui, galera. Que mostra bastante essa relação da lei geral dos gases, tá bom? Então vou abrir aqui o site aqui do FET Colorado, que é um site muito interessante, vale muito a pena. Estou abrindo agora para vocês poderem visualizar o caminho que eu faço, porque é um site que tem várias animações. Para você, estudante, é sensacional. Eu vou aqui marcar as de física, somente as que me interessam, tá bom? Que tem que ver o movimento... Opa. Não. Calor e temperatura. E nela eu consigo entender um pouquinho dos gases. Vamos entender um pouquinho as propriedades dos gases? Bora lá? Olha lá. Vou abrir aqui numa nova aba. E nós teremos o FET Colorado, mais uma vez, nos auxiliando. É um site sensacional, gente. Vamos lá, vamos para os gases ideais? Olha só que interessante, pessoal. Eu consigo fornecer uma certa quantidade de gás, tá bom? A partir dessa bombinha que parece de bicicleta, aqui eu vou dar uma bombeada aqui para vocês poderem ver, ó. Olha lá, forneci gás ali para um recipiente. Ao fornecer gás para o recipiente, automaticamente, ó, o medidor de pressão já vê que tem pressão ali, não tem essa, né? Tem pressão. E a temperatura também existe. Deixa eu botar em graus Celsius. Está 27 graus Celsius. Olha só que legal. E esse gás ele está se movimentando ali dentro. Vocês estão vendo que ele tem uma energia? Eu vou aumentar a energia desse gás. Como eu aumento a energia do gás? Aquecendo ele. Ó a temperatura. Foi lá para 422 graus Celsius. E as moléculas, elas estão se agitando muito mais rápido. Vou reduzir a temperatura do gás. Quando eu reduzo a temperatura do gás, ele passa a se mover mais lentamente. Vocês estão vendo? Então, entender um gás é entender ele dessa maneira. Agora, se eu manter o volume constante, se eu fixar o volume do gás, o que acontece se eu aumentar a pressão? Vamos lembrar da equação? PV, ó, para você... por você, né, ou para você, por você nunca rezei tanto, tá bom? Por você nunca rezei tanto, fica coerente. PV, pressão vezes volume, é igual a NR, NR, né, são a questão da massa molar ali da constante de térmica, e o T é a temperatura, então PV é igual a T. Se eu isolo, se eu zero a variação de volume, se aumentar a pressão, tem que aumentar a temperatura. Vamos aumentar a pressão do gás? Como é que aumenta a pressão do gás, galera? Eu forneço mais gás. Então vou fornecer mais gás para o ambiente, ó, vou aumentar a pressão, ó. Forneci mais gás. Forneci mais gás. Olha a pressão aumentando, vocês estão vendo, ó? Ó, 2,4, 2,4. Ela está variando ali, mas ela está variando sempre subindo, ó. Deixa eu aquecer um pouquinho o gás para ficar mais rápido o processo. Olha lá, ó. Olha que legal, galera. Aqueci o gás, a pressão aumenta. Viu? Então, se eu fixar o volume, aumentei a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuir a temperatura, ó a pressão diminuindo também, ó. Ó. Diminuir a temperatura. A pressão vai lá embaixo, ó. Olha só que interessante. Uou, vai lá embaixo. Então, PV igual a NRT é uma equação muito mágica. Agora, vamos fixar a temperatura? Se eu fixar a temperatura, professor, como é que eu faço para mudar a pressão? Eu altero o volume. Olha só que legal. Vou aumentar o volume, ó. Aumentei. Olha a pressão reduzindo. Foi para 1,5, 1,6. Agora eu vou diminuir o volume, ó. Ó a pressão indo lá em cima. 4,2, 4,4. Então, vocês estão entendendo que a equação é bem legal? Anota a equação e vai analisando, ó. PV igual a NRT. Principalmente analisa a pressão, o volume e a temperatura. Se eu fixar um, ao mudar o outro automaticamente muda, né? Então fixo um dos três, mudando o segundo, o terceiro também se altera. E agora eu vou fixar... Deixa eu botar aqui. Isso. Ó. Fixei a temperatura. Fixando a temperatura não, gente, perdão. Fixando a pressão. Fixando a pressão, se eu aumento o volume, a temperatura reduz. Fixei a pressão, tá, gente? A pressão tá fixa.
Se eu diminuo o volume, a temperatura aumenta. Tá? Então fica uma coisa bem interessante, né? Bem legal. Quer ver? Ó, vamos lá. Aumentei o volume, aumentou a temperatura, perdão. Diminuiu o volume, diminuiu a temperatura. Legal, né? Bem legal, né? E isso com a pressão constante, tá, gente? Então dá pra brincar bastante com esse aplicativo aí quando nós formos... quando vocês forem brincar com eles, tá? FET Colorado, digitem lá que vocês vão encontrar ele. Então, ó, aumentou o volume, aumenta a temperatura. Reduziu o volume, reduz a temperatura. Isso porque eu mantive a pressão constante, tá bom? Então dá para poder você brincar bastante com isso. Vamos voltar lá? Tá aí. Trabalho de um gás. Gente, nós sabemos que o trabalho, ele mede a variação de energia de um sistema. Imagina então um gás aprisionado, tá bom? Como está aí na imagem, o gás é essa manchinha rosa, meio salmão, né? E esse gás, ele está aprisionado como? Pelas paredes do recipiente por uma tampa. Essa tampinha, essa parte azul, esse disquinho azul. Só que essa tampa ela tem uma característica bem legal. Ele não deixa gás sair nem entrar, mas ela pode subir e descer. Nós chamamos essa tampa de êmbolo. O que acontece se eu aquecer esse gás? Quando eu aqueço o gás, ele vai ficar com uma energia muito maior, né? Ele vai aumentar a temperatura, então ó, as moléculas vão se expandirem e elas vão empurrar as paredes do recipiente. Só que essas paredes elas são muito rígidas, elas não vão sair daí. E o que vai acontecer então? A única parte do recipiente que vai se mover é o êmbolo, essa tampinha, então ela vai subir. Ela sobe, significa que o gás realizou um trabalho, tá bom? Então o gás realizou um trabalho porque o gás recebeu calor, aumentou a temperatura, dilatou, quer dilatar, quer dizer, né? Aumenta a energia das moléculas e vai dilatar como? Empurrando a tampinha para cima. Então quando a gente aquece o gás, olha o que acontece, ó. Uou! O gás ele aumenta de volume. E eu falo que aí o gás, ele realizou um trabalho, tá bom? Então, ó, ao ser aquecido, o gás se expande empurrando o êmbolo para cima. Lembra que o êmbolo é essa tampinha azul. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu trabalho ao mover o êmbolo e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. Como assim, professor, se conservou? Ora, todo o calor transmitido do fogo para o gás foi convertido em trabalho, tá bom? Então vamos supor que o gás recebeu 500 joules de calor, esses 500 joules foram convertidos em energia para fazer a tampinha subir, né? Foi convertida em trabalho. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia na forma de calor transformou-se em outros tipos de energia. É bem legal, né? Nós chamamos isso de primeira lei da termodinâmica. O que é a primeira lei da termodinâmica, professor? Tem duas, hoje nós vamos estudar uma. A primeira lei fala sobre a questão da conservação. Olha só que interessante, aqui são 3 variáveis envolvidas, tá, gente? Quais são as 3 variáveis? Ó, a primeira é o calor, que é fornecido para o gás, tá bom? Então, é fornecido calor para o gás, ó. Esse calor é fornecido para o gás. O gás ele tem uma energia. Nós chamamos a energia do gás de energia interna. Por que energia interna, professor? Ah, porque tá do gás, né? A energia que ele tem. Então a energia que está dentro dele é a energia interna, tá bom? Essa energia interna, nós chamamos ela de ΔU. Como eu não tenho delta aqui no teclado não tem nenhum delta de triângulozinho, eu vou desenhar a letra A maiúsculo, mas pensa que é o delta, tá bom? Eu tenho um ΔU. E quando a quantidade de calor que é fornecida para o gás, o gás a recebe, ele vai aumentar a sua energia interna. Então a energia interna do gás aumenta, significa que esse gás vai ficar numa agitação muito maior, vai ficar agitando para todos os lados, eles vão colidir com uma intensidade muito maior nas paredes do recipiente, empurrando o êmbolo para cima. E esse empurrão é um trabalho, lembra? Lembra que trabalho, galera? Ó, lembra que o trabalho ele é a força vezes o deslocamento? O gás aplicou uma força no êmbolo e ele se deslocou. E daí esse deslocamento faz o êmbolo subir e realizando um trabalho, tá bom? Então toda essa energia térmica, todo o calor fornecido para o sistema foi feito para quê? Foi utilizado para quê? Para aumentar a energia do sistema e realizar trabalho. E aí entra o sistema de conservação de energia.
Como funciona aqui, ó? Olha a equação da primeira lei da termodinâmica. A quantidade de calor fornecida para o sistema equivale à soma do trabalho realizado mais a variação da energia interna. Tá bom? Legal, né? Existem, galera, dois tipos de trabalho. O trabalho positivo e o trabalho negativo. Tá bom? Quando o gás realiza trabalho, o gás ele expande. Uau! O gás ele expande. E acontece isso, gente, ó. Quando o gás realiza trabalho, ele expande, aumenta de volume, tá bom? E aí nós falamos que o trabalho é positivo, ó, positivo. Agora, quando o gás ele recebe trabalho, nós falamos, galera, que o trabalho, ele é negativo e ele diminui de volume. Professor, como é que o trabalho é negativo? Muito simples, é só resfriar o gás. Tá bom? Sabe o experimento que vocês podem fazer, que eu vou dar uma dica? Façam em casa esse experimento para vocês poderem entender esse conceito. Pega uma bexiga de ar, enche ela, enche bem, uma bexiga de balão de festa. Pega 2 potes, um de água bem gelada e um de água quente. Pega esse balão de ar, enche ele, amarra e põe na água gelada. Percebam o que vai acontecer? Pensem aí. Depois, tirou ele da água gelada, joga ele lá na água quente. Verifique o que vai acontecer. Eu não vou falar, vocês vão fazer esse experimento, vocês vão ver que sai bem legal, tá bom? Então, quando eu resfrio o êmbolo, o volume, ó, diminui. Quando eu aqueço, o volume, ó, aumenta, tá bom? Lembre-se disso. Vamos lá. Trabalho de um gás. Como eu calculo mesmo o trabalho de um gás? Porque até agora eu só falei como funciona isso em questões de energia e eu falei o que acontece com o gás. Mas como eu calculo realmente, professor, o trabalho de um gás? É bem simples, basta você multiplicar pressão pela variação de volume que o gás sofre, tá? É lógico que quando você aumenta a energia interna do gás, ele fica mais agitado, então aumenta a pressão dele na parede do recipiente. E o êmbolo vai subir, aumentando o volume do gás. Então fica bem coerente a equação, né? Pressão vezes variação de volume, tá bom? Então é assim que a gente calcula o trabalho de um gás. Existe, galera, uma análise que se chama balanço de energia, que faz a gente entender como é que funciona todos esses processos. Quando o gás ganha, perde calor, quando tem variação de energia interna ou não tem, quando tem trabalho ou quando não tem. São 9 processos, eu vou mostrar os 9 para vocês. Olha lá, gás. Quando o gás recebe calor. Quando o gás recebe calor, a quantidade de calor que ele recebe é positivo. Então o sinal é Q, positivo. Quando ele perde calor, a quantidade de calor que ele perde, a gente coloca como um sinal negativo. Então tá aqui, ó, sinal negativo, tá bom? Quando o gás não troca calor, quando é que o gás não troca calor? Ora, quando ele não ganha nem perde. Nós falamos então que o sistema, que a quantidade de calor vale 0. E tem um nome isso, se chama transformação adiabática, tá? Na transformação adiabática, o gás ele não ganha nem perde calor. Então se ele realizou trabalho mesmo assim, significa que foi a energia interna que fez isso. A energia interna pode aumentar, pode fazer o trabalho ser realizado, ou o trabalho pode aplicar uma força no gás, reduzindo a energia interna. Então, olha só, como é que funciona? Deixa eu falar aqui para vocês. Ó. Q é igual a trabalho mais a variação da energia interna. Então, se o Q vale 0, vai ficar 0 é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, correto? Se eu jogar a variação da energia interna lá para o outro lado, ela vai negativa. Aí vira essa equaçãozinha aqui, ó. Então, todas as vezes, isso aqui que é importante, ó. Todas as vezes que houver uma transformação adiabática, não houve troca de calor. Então, se o gás realizar trabalho, vai ser por causa da variação da energia interna. Beleza? Nós vimos 3, hein? Vamos ver mais 2 agora, ó. Mais 6. Gás. O gás realizando trabalho. Quando o gás realiza trabalho, eu digo que o trabalho dele é positivo, tá bom? Quando o gás recebe trabalho, eu digo que o trabalho é negativo. Lembra que o trabalho está relacionado com volume. Se ele realiza trabalho, ele aumenta de volume. Se ele recebe trabalho, ele reduz de volume, tá bom? Fica bem fácil associar o volume. Quando o gás não realiza trabalho, ele não altera o volume. Eu falo que essa é uma reação, é um processo isométrico. Isométrico é um processo que não varia o volume, tá bom? Se ele não varia o volume, significa que... Vamos lá. Se eu pegar de novo a equação da termodinâmica, Q igual a W mais ΔU,
Se ele não varia o volume, significa que não tem trabalho. Então toda a quantidade de calor foi só para aumentar a energia interna do gás. Gente, isso acontece em algum lugar no dia a dia da gente, não é? Sabe quando? Quando a gente está fazendo feijão na panela de pressão. A panela de pressão, ela aquece, ela altera um pouquinho o volume, mas é tão pouquinho que a gente nem considera. Então todo o calor fornecido pelo fogão ali, pelo fogo do fogão, ele vai ser para aumentar a energia interna do gás que está ali dentro, no caso da água também, do feijão, de tudo que está ali, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aqui é um mais. Aí, galera. Fechou? E por último, nós temos as relações da energia interna. Quando o gás ele aumenta a energia interna, a variação da energia interna é positiva, tá bom? Né? Variou para mais, é positivo. Quando ele reduz a energia interna, a variação é negativa. E quando ele não varia a energia interna, não tem variação, vale zero. Só que a energia interna está ligada com a temperatura. Quando o gás ele aumenta a energia interna, ele fica mais excitado, significa que ele tem uma maior temperatura. Quando o gás reduz a energia interna, ele tá bem fraquinho ali, tá bem xoxô, então a temperatura está bem baixinha. Então eu posso dizer que quando o gás não varia a energia interna, ele está tendo um sistema chamado isotérmico. Gente, isométrico, isotérmico, vem do nome iso. O iso significa constante, tá bom? Então é constante no volume, constante na temperatura. No caso aí do último tópico que estamos lendo, isotérmico. Isotérmico, temperatura é constante. Nesse caso, não tem variação de energia interna, então, né, pegando mais uma vez a equação da primeira lei da termodinâmica, ó, Q igual a trabalho mais ΔU, eu tenho que não vai haver mais variação de energia interna, então toda a quantidade de energia para realizar trabalho, tá bom? Show? Fechamos aí uma análise de todo o processo que envolve o trabalho de um gás e também de quebra como funciona a primeira lei da termodinâmica, beleza? Bom, vamos lá. Chamamos de transformação cíclica. Gente, o que é uma transformação cíclica? É todo o conjunto de transformações termodinâmicas que tem como estado final o próprio estado inicial. É um processo, galera, que não importa o que aconteceu, ele sempre vai voltar ao início, tá bom? Ele pode ter aumentado a pressão, o volume, pode ter mudado tudo. Pum, mas não tem jeito, voltou no início. Quer ver? Vamos analisar esse gráfico aqui que vocês vão entender o que é uma transformação cíclica. Olhem só. Imagine um gás que ele está aqui no ponto A. Nas situações do ponto A, ele tem uma pressão P1 e ele tem um volume V1. Daí, ele passa por um processo, tá bom? Ele passa por um processo e neste processo, ele aumenta a pressão e o volume, tá bom? Então ele passa a ter uma pressão P2 e um volume V2, tá? Depois, esse gás passa por outro processo, tá bom? Por outro processo. E este outro processo ó, é um processo em que ele mantém o volume, ó, isométrico, né, gente? É um processo que ele mantém o volume, porém ele diminui a pressão. Então ele passa a ter um volume V2 e uma pressão P1. Depois ele passa por mais um processo. Qual processo é esse? É um processo em que ele mantém a pressão, mas reduz o volume. Quando ele passa por esses três processos, ele volta ao que ele tinha no início, ao ponto A. E por causa disso eu posso chamar essa transformação de transformação cíclica. Quem faz isso muito bem, galera, são os motores dos carros. Os motores dos carros, eles passam por transformações e no fim ele sempre volta para a condição que ele tinha antes para ficar repetindo sempre manter o carro em movimento. Tá? Isso vai ser um tópico que podemos estudar quando for explicar a segunda lei da termodinâmica, tá bom? Então é muito importante saber isso. Professor, como eu faço para calcular o trabalho realizado numa transformação cíclica? Gente, é bem simples. É só achar a área do gráfico. é só achar a área da forma geométrica feita pela transformação cíclica, essa área interna aqui. Aqui num triângulo, por exemplo, se eu fosse calcular o trabalho aqui, teria que usar a área de um triângulo. Qual que é a área de um triângulo, gente? Vamos lá, qual que é a área de um triângulo? Ela é base vezes altura, tá bom?
dividido por 2, é só achar a área de um triângulo. Se fosse um quadrado, professor, aí a área de um quadrado, base vezes altura. Se fosse um quadrado, não, gente, um retângulo. Se fosse um quadrado, aí seria lado vezes lado. Então, tudo depende da forma geométrica. Para ajudar vocês, os exercícios trabalham bastante com quais formas geométricas? Triângulo, quadrado e circunferência, tá bom? Lembrando que a área de um triângulo é esta, base vezes altura por 2, tá bom? Deixa eu botar aqui, ó, triângulo. Vou botar um pontinho aqui. Triângulo é essa. Beleza? Agora, se fosse um quadrado, agora dá para escrever bonitinho aqui, ó. O trabalho seria L ao quadrado, né? Lado ao quadrado. E se for, galera, E se for uma circunferência, um círculo, né? Circunferência. Um círculo, né? Vou botar abreviadinho aqui. O trabalho vai ser πr ao quadrado. Não tem como desenhar o π aqui, então vou escrever π, vocês vão entender, né? πr ao quadrado, tá? Só saber o raio. Então funciona assim, tá bom? Sinais do trabalho. É muito importante a gente entender os sinais. Eu vou ter que apagar tudo isso. Não, deixa eu apagar só aqui na figurinha aqui, ó. Pra vocês poderem ver as setinhas são importantes. Sinais do trabalho. Se a transformação for realizada no sentido horário, há uma conversão de calor em trabalho, ou seja, o trabalho é maior que zero, o trabalho é positivo. Olha só, olha o sentido de movimento desse ciclo, ó. Ó, galera, ó, é o sentido horário, não é? Não é o sentido horário, vocês estão percebendo, ó, A pro B, B pro C e C pro A, ó. Dá uma voltinha que fecha um relógio, né? Um reloginho, sentido horário. Agora, se a transformação realizada for no sentido anti-horário, vai existir uma conversão de calor em trabalho, ou seja, o trabalho vai ser menor que zero. O que é um sentido anti-horário, professor? Vamos lá, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês. Vamos supor, se em vez de acontecer no sentido que está aqui, fosse no sentido contrário. Ó, fosse de A para o C, do A para o C, do C para o B e do B para o A. Vocês conseguem perceber que é um sentido anti-horário? Então, nesse caso aí, se eu fosse calcular o trabalho, calcularia da mesma maneira, do jeitinho que está aí a área. Só que quando eu fosse colocar o resultado, puf, ia meter um sinal de menos ali para poder a gente facilitar o processo, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, que a gente trabalha bastante essa questão das transformações cíclicas, tá? Lembre-se também, gente, que a segunda lei da termodinâmica, que eu vou voltar aqui, ela é uma lei extremamente importante para a gente, tá? Para a gente poder trabalhar bastante as conversões de energia. Ela sempre envolve, isso é muito importante, tá, gente? Ela sempre envolve sistemas conservativos, não tem perdas de energia na primeira lei da termodinâmica. Mais à frente vocês vão ver a segunda lei, vão ver algumas situações em que considera também as perdas, mas a primeira lei não. A primeira lei, ó, ela é com conservação de energia. Todas as energias trocadas ali vão em torno da quantidade de calor, do trabalho e da variação da energia interna. O que um está perdendo é que um dos outros dois estão ganhando. Se dois perde, um ganha. Se um perde, dois ganha. Mas sempre vai ter que ter alguém perdendo e alguém ganhando. Nunca todo mundo ganhando, nem nunca todo mundo perdendo, tá bom? E lembre-se também dos sinais. Eu montei essa tabelinha que é extremamente importante. Isso daqui, galera, no início ela vira um decoreba, mas depois vocês pegam bem fácil. Essa questão do ganhar calor, perder calor, não trocar calor, se é diabático, o que é diabático quando não troca calor. Realizar trabalho, não, recebe trabalho, não realiza trabalho, né? É um sistema isométrico quando não realiza trabalho. Quando aumenta a energia interna, quando reduz, quando não varia é um sistema isotérmico. Então vale a pena lembrar de tudo isso, tá bom? Bom, queridos, vamos finalizar então com um exemplo, só para a gente entender principalmente os tipos de transformações. Olha só que exemplo legal. Aqui eu tenho um gráfico pressão sobre volume, tá? E eu também tenho uma transformação cíclica. Olha lá, ó, olha o sentido de movimento da transformação, né, galera? Nós vimos aí, ó, que o sentido de movimento é extremamente importante. Opa! E significa que o sentido de movimento, se ele for horário, o trabalho é positivo, se ele for anti-horário é negativo. No caso aí, o sentido de movimento do processo é horário, então o trabalho é positivo. Como eu calcularia o trabalho? Eu teria que achar essa área. Professor, mas eu não sei achar essa área. Fiquem tranquilos, isso você não vai calcular no Enem, esse tipo de área, tá? Mas é só um exemplo para vocês entenderem outras coisas, tá bom? Quais são as outras coisas? Os processos, olhem só. Vamos lá, do A para o B, gente. Do A para o B é um processo termodinâmico, né?
aonde é um processo isotérmico. O que é um processo isotérmico? É um processo em que não altera a temperatura, tá bom? Não altera a temperatura. Do B para o C, vocês conseguem observar no gráfico que do B para o C a pressão continua o mesmo valorzinho? Vou até marcar um ponto aqui, ó. A pressão continua esse valorzinho onde eu marquei onde eu marquei o pontinho azul. Ó, do B para o C não teve mudança na pressão. Se não teve mudança na pressão, nós chamamos esse processo de processo isobárico, tá, galera? Isobárico, ó. Isobárico, tá bom? Processo isobárico. Deixa eu só aumentar a letra aqui para ficar bonitinho. Isobárico. Tá? E o último processo do C para o A é um processo em que o volume continua o mesmo. Vocês percebem isso? Olhando na imagem, ó, o volume é sempre esse pontinho azul que eu estou falando aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. Então esse último processo, ó, que está aqui, ele é um processo com o mesmo volume isométrico. Tem outro nome, galera, que eu não falei antes, mas né, pode cair, mas não cai muito não. É o isocórico, tá bom? Isométrico e isocórico representam a mesma coisa, volume constante, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula e fiquem na paz. Tchau, tchau, galera.